Existem dias em que você acorda e sabe que algo terrível vai acontecer, mas nunca imagina que esse algo pode durar 15 anos da sua vida. Meu nome é Esperança Silva, tenho 72 anos e hoje vou contar uma história que me custou metade da minha existência para conseguir falar. Uma história sobre como uma menina de 16 anos pode ser vendida como gado no altar de uma igreja e como um porão pode se tornar o inferno particular de uma mãe e suas 2 filhas. Foi numa tarde de dezembro de 1968, em Montes Claros, Minas Gerais, que minha vida virou do avesso pela primeira vez. Eu estava sentada no quintal da casa da minha avó, descascando mandioca para o almoço, quando ouvi o barulho de uma motocicleta parando na frente do portão. Era um homem alto, magro, com bigode espesso e olhos que pareciam 2 buracos negros cavados no rosto. Vestia terno cinza, sapato engraxado e carregava um chapéu de feltro na mão esquerda. Minha avó, Dona Conceição, saiu correndo para recebê-lo como se fosse visita importante, mas eu senti um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com o vento frio da tarde. O homem se chamava Antônio Ferreira, tinha 38 anos, era inspetor de obras do governo e, segundo minha avó, estava procurando uma esposa jovem, trabalhadora e de família religiosa. Eu não passava de uma criança magricela, com tranças compridas e vestido remendado, mas quando ele me olhou, seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma égua no leilão. Minha avó começou a falar sobre mim como se eu fosse mercadoria. Essa aqui é a Esperança, neta da minha filha que morreu de parto. A menina sabe cozinhar, costurar, lavar roupa, cuidar de criança e nunca deu trabalho para ninguém. É obediente, vai à missa todo domingo. E ainda não foi mexida por homem nenhum. Senti meu estômago revirar com cada palavra, mas não podia falar nada. Menina pobre não tinha direito à opinião, só à obediência. Antônio riu de um jeito que me fez tremer por dentro. Tirou uma carteira do bolso do paletó e contou 15 notas de 5 cruzeiros na mão da minha avó. Isso aqui é só o sinal, disse ele. Quando casar, pago o resto. Minha avó pegou o dinheiro com os olhos brilhando de ganância e bateu palma como se tivesse ganhado na loteria. A menina é sua, Antônio. Pode vir buscar ela no final do mês que já tá tudo certo com o padre. 15 dias depois, estava eu vestida com um vestido branco emprestado da filha do açougueiro, parada na frente do altar da Igreja do Rosário, tremendo como vara verde. O padre falava sobre obediência, submissão e os deveres da esposa cristã, mas as palavras pareciam vir de longe, como se eu estivesse afogando em um poço profundo. Antônio segurava minha mão com força demais, suas unhas compridas cravando na minha pele, e quando chegou a hora do sim, minha voz saiu tão baixa que o padre teve que repetir a pergunta. Minha avó, sentada na primeira fileira, acenou com a cabeça como se fosse ela respondendo por mim. E foi assim que me tornei esposa de um homem que mal conhecia. A casa dele ficava a 20 quilômetros da cidade, uma construção antiga de tijolos, aparentes, com janelas pequenas e um quintal cercado por muros altos. No primeiro dia, ele me mostrou os cômodos como um proprietário mostra sua propriedade. Aqui é onde você vai cozinhar. Ali é onde vai lavar a roupa. Naquele quarto é onde vai dormir quando eu deixar. Notei que ele disse, quando eu deixar. Não onde vamos dormir. E um frio percorreu minha espinha. A cozinha cheirava a banha rançosa e tinha panelas velhas empilhadas na pia suja. O quintal era grande, mas parecia abandonado, com mato crescendo entre as pedras e uma sensação de tristeza que pesava no ar como neblina. Na primeira noite, descobri que casamento não era nada do que minha avó tinha me contado sobre amor, carinho e companheirismo. Antônio me empurrou para o quarto, me jogou na cama como se eu fosse um objeto e fez comigo o que quis, sem uma palavra carinhosa, sem um beijo, sem nem ao menos me perguntar se eu estava com medo. Quando terminou, se virou para o lado e começou a roncar, deixando-me ali, sangrando e chorando em silêncio, tentando entender o que havia acontecido com minha vida.
Aos 16 anos, eu tinha me tornado propriedade de um homem que me tratava pior do que ele tratava os animais da fazenda. Os primeiros meses foram um aprendizado cruel sobre o que significava ser mulher na década de 1960. Acordava às 5 da manhã para preparar café, pão e ovos fritos. Lavava as roupas dele na bica do quintal com sabão de cinza que deixava minhas mãos em carne viva. Passava as tardes limpando a casa, remendando suas meias e preparando o jantar, sempre em silêncio, porque ele não gostava de conversa durante as refeições. Quando chegava do trabalho, eu já tinha que estar com a comida pronta, a casa limpa e um sorriso no rosto, mesmo que por dentro estivesse morrendo de tristeza e saudade da minha vida de antes. Ele tinha regras para tudo. Eu não podia sair de casa sem sua permissão, não podia receber visitas, não podia ouvir rádio durante o dia porque mulher ociosa é coisa do diabo. E não podia chorar na frente dele porque lágrima de mulher é chantagem barata. Quando quebrava alguma dessas regras, o castigo vinha na forma de tapas no rosto, puxões de cabelo ou noites dormindo no chão da cozinha. Aprendi rapidamente a engolir o choro, a abaixar a cabeça e a responder "Sim, Senhor", para tudo o que ele dizia, porque a alternativa era sempre pior. Foi aos 17 anos que descobri estar grávida da primeira filha. E aquele momento deveria ter sido de alegria, mas só trouxe mais terror para a minha vida. Quando contei para Antônio, ele me olhou com aquele sorriso torto que eu já conhecia bem e disse: "Agora você não sai mais daqui nem morta. Mulher grávida que anda na rua vira assunto de fofoqueira." No mesmo dia, ele mandou um pedreiro colocar grades em todas as janelas da casa e trocou a fechadura da porta da frente por uma que só abria por dentro com chave. A chave ficava sempre no bolso da calça dele, e eu passei a viver como prisioneira, na minha própria casa. Durante a gravidez, ele controlava até o que eu comia. Dizia que mulher grávida não podia comer doce porque criança nascia com diabetes. Não podia tomar leite porque ficava gorda demais, e não podia comer carne porque o bebê nascia com sangue ruim. Eu vivia à base de arroz, feijão e ovo, e, quando sentia enjoo, ele gritava que era frescura e que mulher da roça paria no meio da plantação e continuava trabalhando. Meu corpo foi definhando, meus cabelos ficaram sem brilho e minhas roupas começaram a ficar largas em tudo, menos na barriga que crescia. O parto foi em casa, com uma parteira que ele trouxe, uma mulher velha e carrancuda que não falava quase nada e que cheirava a fumo de corda. Sofri por 18 horas seguidas, gritando de dor enquanto ele ficava na sala, bebendo pinga e ouvindo rádio. Quando minha filha nasceu, uma menina pequena e chorona que eu chamei de Rosa, ele segurou ela antes de mim e disse: "Essa aqui vai ser criada direito, não vai virar vagabunda igual a mãe." Senti meu coração se partir ao ouvir aquilo, mas não podia reagir porque estava fraca demais e porque sabia que qualquer palavra errada poderia resultar em ele fazer mal à criança. Rosa cresceu naquele ambiente de tensão e silêncio. Aprendeu a andar na ponta dos pés para não fazer barulho, a falar baixinho para não incomodar o pai e a se esconder atrás de mim quando ele chegava do trabalho com cara fechada. Eu tentava protegê-la como podia, inventava brincadeiras silenciosas, cantava baixinho no ouvido dela quando ele não estava perto e abraçava ela com força nos momentos em que conseguíamos ficar sozinhas. Mas a verdade é que eu também estava aprendendo a sobreviver naquele inferno e muitas vezes me sentia mais criança assustada do que mãe protetora. Quando Rosa completou 2 anos, engravidei novamente. Dessa vez, Antônio decidiu que uma criança pequena e uma mulher grávida precisavam de mais segurança e mandou construir uma extensão na casa, um cômodo no subsolo, com uma única janela pequena que dava para o muro do quintal e uma escada íngreme que ligava à cozinha. "Vocês vão ficar aqui", disse ele, longe dos olhos curiosos e das influências ruins. O lugar era úmido, mal ventilado e cheirava a mofo e terra molhada. Tinha 2 camas velhas, um balde para necessidades e uma lâmpada fraca pendurada no teto. Foi nesse porão que minha segunda filha nasceu, uma menina que chamei de Esperança, como eu, numa tentativa desesperada de manter viva a esperança de que um dia sairíamos dali.
O parto foi ainda mais difícil que o primeiro porque eu estava mais fraca, mais nova ainda, e sem nenhum cuidado médico adequado. A parteira dessa vez era ainda mais grosseira, reclamava do cheiro do lugar e dizia que mulher que não sabia se cuidar merecia sofrer na hora de parir. Quando a menina nasceu, pequena e pálida como eu, Antônio desceu as escadas, olhou para ela e disse: mais uma boca para comer e mais uma vagabunda para dar trabalho. A rotina no porão era um pesadelo que se repetia todos os dias. Acordávamos. Com o barulho dos passos dele caminhando no andar de cima, esperávamos ele descer com um prato de comida fria e água, que às vezes estava limpa, às vezes não. Ele ficava ali parado, observando nós três como se fôssemos animais em cativeiro. Às vezes, dava ordem para eu me levantar e subir para cozinhar ou limpar a casa, deixando as meninas sozinhas no escuro. Quando subia, ele trancava a porta da cozinha por fora, e eu podia ouvir o choro delas ecoando pelo vão da escada. As meninas cresceram naquele ambiente insalubre e opressivo. Rosa, a mais velha, desenvolveu uma tosse persistente que nunca sarava completamente. E Esperança era franzina, demais para a idade. Elas brincavam com bonecas feitas de trapo que eu costurava com retalhos velhos, inventavam histórias sobre princesas que moravam em castelos ensolarados e sonhavam com o dia em que poderiam correr em campos abertos. Eu contava para elas sobre o mundo lá fora, sobre árvores, pássaros, outras crianças, mas às vezes me perguntava se era cruel criar esperanças em corações que talvez nunca conhecessem a liberdade. Por favor, se você está ouvindo esta história e reconhece sinais de que alguém próximo pode estar passando por uma situação parecida, não ignore. Um simples telefonema pode salvar vidas. E se você está se identificando com o que estou contando, saiba que existe saída, mesmo quando parece impossível. Deixe um comentário aqui embaixo contando qual parte da história mais te tocou até agora, ou compartilhe uma palavra de encorajamento para outras pessoas que possam estar assistindo e precisando de força. Sua voz pode ser a diferença na vida de alguém. E se você quer ouvir o restante dessa jornada de sobrevivência, se inscreva no canal agora, porque essa história está apenas começando e você não vai querer perder o que acontece a seguir. Durante 5 anos, vivemos naquele porão como ratazanas escondidas da luz do sol. As meninas cresceram conhecendo apenas as 4 paredes úmidas, o cheiro de mofo que grudava na roupa e a sensação constante de que estávamos sendo observadas por olhos que nunca dormiam. Rosa, aos 7 anos, já sabia que não podia fazer barulho quando o pai estava em casa, e Esperança, aos 5, tinha desenvolvido o hábito de sussurrar até quando estávamos sozinhas, como se o mundo inteiro fosse um lugar perigoso onde falar alto era proibido. Antônio havia se tornado ainda mais controlador e violento com o passar dos anos. Agora, além de nos manter presas, ele tinha criado um sistema de castigos que variava de acordo com seu humor. Se eu demorava para subir quando ele chamava, ficávamos um dia sem comida. Se as meninas faziam barulho, elas dormiam amarradas nas camas. Se eu olhasse nos olhos dele quando falava, levava tapas que deixavam meu rosto inchado por dias. Ele havia transformado nossa existência numa série de regras impossíveis de seguir perfeitamente, garantindo sempre um motivo para nos punir. Foi numa tarde de março de 1976 que nossa vida mudou drasticamente para pior. Antônio desceu as escadas cambaleando, cheirando a cachaça e com os olhos vermelhos de raiva. Tinha perdido o emprego por brigar com o chefe e culpava a mim, dizendo que mulher que não dá sorte para o marido não serve para nada. Vocês vão ter que compensar o dinheiro que eu perdi, disse ele, e naquele momento eu soube que algo terrível estava para acontecer. Ele subiu e voltou com uma corrente de ferro, daquelas usadas para prender portão, e uma corda grossa e áspera. Começou pelas meninas. Amarrou os tornozelos de Rosa com a corda, ligando ela a uma argola que instalou na parede do porão. Agora, você não sai nem para fazer xixi sem eu deixar, disse ele, e a menina começou a chorar baixinho, tentando entender o que tinha feito de errado. Esperança, a mais nova, tentou correr para o canto do quarto, mas ele a pegou pelo braço e fez:
A mesma coisa, amarrando-a na parede oposta. As duas ficaram a cerca de 3 metros de distância uma da outra, conseguindo se ver, mas não se tocar, o que era uma tortura psicológica calculada. Comigo foi diferente. Ele enrolou a corrente de ferro no meu pescoço, apertando tanto que mal conseguia respirar, e fixou a outra ponta numa viga do teto. A corrente era pesada, e a cada movimento minha cabeça era puxada para trás, forçando-me a ficar sempre numa posição desconfortável. Agora sim, disse ele, admirando sua obra. Vocês aprenderam a não dar prejuízo para o homem da casa. As meninas me olhavam com horror, e eu tentava sorrir para tranquilizá-las, mas por dentro sentia que algo havia morrido definitivamente dentro de mim. A partir daquele dia, nossa rotina se tornou um pesadelo ainda mais elaborado. Ele descia 3 vezes por dia. De manhã para nos dar água e um pedaço de pão duro, no meio da tarde para verificar se estávamos nos comportando, e à noite para trazer um prato de comida fria que dividíamos entre nós 3. Durante essas visitas, ele caminhava pelo porão como um guarda de prisão, checando se as amarras estavam firmes, se não tínhamos tentado nos soltar, e se estávamos suficientemente submissas para merecer a comida do dia. As meninas começaram a definhar, fisicamente e emocionalmente. Rosa desenvolveu feridas nos tornozelos, onde a corda roçava constantemente, e eu não tinha nada para tratar, apenas minha saliva e pedaços de pano rasgado da própria roupa. Esperança parou de falar quase completamente, comunicando-se apenas através de olhares e gestos mínimos. Elas dormiam abraçadas quando conseguiam se esticar o suficiente para se tocar com as pontas dos dedos, e eu ficava acordada a maior parte da noite, olhando para elas e imaginando como poderia tirá-las. Dali antes que fosse tarde demais. A corrente no meu pescoço havia se tornado parte do meu corpo. A pele ficou em carne viva nos primeiros dias, depois formou calos grossos e escuros, e finalmente criou uma marca permanente que parecia uma tatuagem feita pelo próprio diabo. Eu sentia o peso do ferro constantemente, e nos dias mais quentes, o metal esquentava tanto que queimava minha pele. Nos dias frios, ficava gelado como gelo, fazendo meu corpo tremer incontrolavelmente. Dormir se tornou quase impossível, porque qualquer movimento fazia a corrente arranhar contra a viga do teto, produzindo um som metálico que ecoava pelo porão, como o riso de um fantasma. Antônio parecia ter encontrado um prazer sádico em nossa situação. Às vezes, descia apenas para ficar nos observando em silêncio, como se fôssemos um experimento científico do qual ele era o pesquisador. Outras vezes, trazia visitas, homens bêbados e grosseiros que ele apresentava como amigos do trabalho, que desciam para olhar suas propriedades e rirem de nossa condição. Olha só, dizia ele, mulher e filha bem comportadas. É assim que se educa a família. Os homens riam, faziam comentários obscenos e alguns chegavam a sugerir empréstimos das meninas. Sugestões que Antônio sempre rejeitava, dizendo que suas coisas não eram para outros tocarem. Foi durante uma dessas visitas humilhantes que percebi que Rosa, então com 8 anos, havia começado a planejar alguma coisa. Ela me olhava com uma intensidade diferente, fazia gestos discretos quando os homens não estavam olhando e sussurrava números baixinho durante a noite. Levei semanas para entender que ela estava contando os passos de Antônio na escada, memorizando os horários em que ele subia e descia e observando cada detalhe da rotina dele. Minha filha de 8 anos estava se preparando para algo que nem eu tinha coragem de imaginar, e aquilo me encheu simultaneamente de orgulho e terror. A primeira tentativa de fuga aconteceu numa madrugada de agosto, quando Rosa conseguiu afrouxar as cordas dos pés, aproveitando que Antônio havia bebido mais que o normal e dormia profundamente lá em cima. Ela tinha observado que uma das tábuas do assoalho do porão estava solta, e durante semanas tinha trabalhado silenciosamente para aumentar a abertura, arrancando farpa por farpa com as unhas ensanguentadas. Naquela noite, ela conseguiu passar o corpo pequeno e magro pela fresta e subir até a cozinha, onde tentou pegar a chave que ele deixava no bolso da calça. O plano era simples, mas desesperado.
pegar a chave, descer para nos libertar e correr pela estrada até encontrar ajuda na cidade. Mas Rosa não contava com o fato de que Antônio, mesmo bêbado, dormia com um ouvido aberto, um hábito que havia desenvolvido justamente para nos vigiar. Quando ela pisou no degrau que rangia perto da porta do quarto dele, ele acordou instantaneamente. O grito que saiu da garganta dele foi tão alto e terrível que acordou até os vizinhos distantes, um rugido animal que expressava uma raiva que parecia vir das profundezas do inferno. Ele desceu as escadas carregando Rosa pelos cabelos, e a menina gritava de dor e terror enquanto eu e Esperança assistíamos paralisadas. "Vocês acham que podem me enganar?" berrou ele, jogando Rosa no chão do porão com tanta força que ela bateu a cabeça na parede de cimento. "Acham que eu sou idiota?" O que aconteceu depois foi a coisa mais terrível que presenciei em toda a minha vida. Ele pegou um martelo, que guardava numa caixa de ferramentas lá embaixo, e friamente quebrou os dedos da mão direita de Rosa, um por um, enquanto ela gritava e eu implorava para ele parar. "Essa mão não vai mais tentar pegar chave nenhuma", disse ele, observando o trabalho que havia feito como um artesão admirando sua obra. Rosa desmaiou de dor e Esperança vomitou no canto do quarto, traumatizada pela violência que havia presenciado. Eu gritei tanto que minha voz ficou rouca por semanas e a corrente cortou ainda mais fundo no meu pescoço, de tanto que me debati tentando alcançar minha filha. Antônio subiu assoviando, como se tivesse acabado de resolver um problema simples de manutenção doméstica. Rosa ficou com febre alta por dias, delirando e chamando por mim, mas eu não conseguia alcançá-la para cuidar dos ferimentos. A mão dela inchou como um balão, ficou roxa e depois preta, e eu sabia que sem cuidado médico ela poderia morrer de infecção. Implorei para Antônio levar ela ao hospital. Prometi que seria obediente para sempre, que nunca mais tentaria fugir, que faria qualquer coisa que ele quisesse. Ele apenas riu e disse que lição que não dói não ensina, e que Rosa ia aprender na marra a respeitar o pai. Milagrosamente, Rosa sobreviveu, mas sua mão direita ficou deformada para sempre, com os dedos tortos e sem conseguir fechar completamente. Ela aprendeu a usar a mão esquerda para tudo, mas o trauma psicológico foi ainda pior que o físico. Minha filha corajosa se transformou numa sombra de si mesma, assustada com qualquer movimento brusco, molhando a cama todas as noites e tendo pesadelos terríveis nos quais gritava pedindo perdão. Esperança, que havia testemunhado tudo, parou completamente de falar e passou a se comunicar apenas através de desenhos que fazia na parede com carvão. Depois desse episódio, Antônio intensificou ainda mais nossa vigilância. Instalou uma campainha na escada, que tocava sempre que alguém pisava nela, soldou todas as possíveis aberturas no porão e começou a fazer rondas noturnas, descendo de surpresa para verificar se estávamos tentando alguma coisa. Ele também mudou nosso sistema de alimentação. Agora só comíamos se demonstrássemos arrependimento adequado pelos nossos crimes, o que significava ficar de joelhos pedindo perdão por coisas que nem sabíamos ter feito. Foi durante esse período mais sombrio que descobri estar grávida novamente. Aos 25 anos, eu já havia engravidado 7 vezes, mas 5 bebês não sobreviveram às condições precárias do porão. Nasceram prematuros, fracos demais para resistir ao frio, à umidade e à falta de cuidados médicos. Ver meus filhos nascerem e morrerem naquele lugar era uma tortura que ultrapassava qualquer limite humano de sofrimento. Eu enterrava seus corpinhos no canto mais escuro do porão, usando as próprias mãos para cavar a terra úmida, e chorava sobre aqueles tumultos improvisados até não ter mais lágrimas. Esta nova gravidez, porém, foi diferente. Talvez por desespero, talvez por instinto maternal, comecei a fazer planos. Não planos de fuga, isso já havia provado ser impossível, mas planos de sobrevivência. Comecei a observar cada detalhe do comportamento de Antônio, a decorar seus horários, seus humores, suas fraquezas. Percebi que ele tinha medo de sangue. Sempre que eu ou as meninas nos machucávamos, ele ficava pálido e subia rapidamente. Notei também que ele bebia mais nos dias de chuva,
e que quando bebia demais, esquecia de trancar alguns cadeados. Mais importante ainda, descobri que ele não era o único responsável por nossa prisão. Durante uma de suas visitas com os amigos, ouvi uma conversa que me gelou o sangue, mas também acendeu uma esperança. Eles falavam sobre outras famílias mantidas em cativeiro, outras mulheres e crianças espalhadas pela região, todas controladas por uma rede de homens que se ajudavam mutuamente a manter seus negócios familiares em segredo. Isso significava que havia outras pessoas passando pelo mesmo que nós, mas também significava que, se uma família conseguisse escapar e contar a verdade, todas as outras poderiam ser salvas. Foi então que comecei a semear nas meninas, não a esperança de fuga imediata, mas a ideia de resistência. Ensinei para elas, através de códigos e sussurros, que éramos guerreiras temporariamente derrotadas, não vítimas permanentes, que cada dia que sobrevivíamos era uma vitória contra ele, que nossa força não estava em quebrar as correntes, mas em manter nossa humanidade intacta, apesar delas, e que um dia, de alguma forma que ainda não sabíamos qual, íamos usar tudo que estávamos aprendendo sobre ele para destruir não apenas nossa prisão, mas toda a rede de horror da qual fazíamos parte. O bebê nasceu numa noite de tempestade, no meio do porão encharcado, com apenas Rosa e Esperança para me ajudar. Era um menino, pequeno mas forte, que chorou alto assim que respirou pela primeira vez. Um som que há anos não ecoava por aquelas paredes. Antônio desceu para ver o que estava acontecendo e quando viu que era homem, sua expressão mudou completamente. Pela primeira vez em anos, vi algo parecido com satisfação em seus olhos. Finalmente, disse ele, um homem de verdade, nessa família de vagabundas. Aquele momento marca o início da transformação mais perigosa e estratégica da minha vida. Percebi que Antônio tinha um ponto fraco fatal, seu ego masculino. Ele queria desesperadamente um filho homem para perpetuar seu legado, e eu decidi usar isso contra ele. Comecei a alimentar sua vaidade, falando sobre como o menino se parecia com ele, como seria forte e respeitado igual ao pai. Sugeri que um futuro homem de bem não poderia crescer num porão úmido que precisava de sol, de ar puro, de condições dignas para se desenvolver adequadamente. Funcionou. 3 meses depois do nascimento do menino, que chamei de João, Antônio decidiu nos transferir para o andar de cima. Não por bondade, mas por interesse próprio. Ele queria que seu herdeiro crescesse forte e saudável. Continuávamos presas, mas agora numa sala da casa, com uma janela pequena por onde entrava um fio de luz solar que não víamos há mais de 5 anos. Para Rosa e Esperança, que tinham então 13 e 11 anos respectivamente, ver o céu novamente foi como ressuscitar dos mortos. A mudança trouxe novas possibilidades, mas também novos perigos. Antônio passou a nos vigiar mais de perto, justamente porque estávamos mais próximas da rua e das possibilidades de fuga. Ele instalou grades nas janelas, colocou cadeados duplos na porta e estabeleceu um sistema de revezamento de vigilância com seus parceiros da rede criminosa. Sempre havia alguém de olho na casa, sempre havia uma desculpa para visitas inesperadas. Sempre havia ouvidos atentos a qualquer som suspeito. Mas eu havia aprendido uma lição crucial durante aqueles anos no porão. Paciência é a arma mais poderosa dos fracos. Comecei a construir relacionamentos de confiança, não só com Antônio, mas com os outros homens da rede. Fingia admiração por suas histórias de machismo, concordava com suas teorias sobre superioridade masculina e, gradualmente, me tornei uma fonte de informações sobre as outras famílias mantidas em cativeiro. Eles conversavam na minha frente como se eu fosse um móvel, revelando endereços, nomes, métodos de controle e até mesmo detalhes sobre subornos a policiais corruptos. Rosa havia crescido e se tornado uma adolescente observadora e inteligente, apesar dos traumas. Sua mão deformada a lembrava constantemente dos riscos da desobediência direta, mas também havia despertado nela uma raiva fria e calculista que eu reconhecia porque sentia a mesma coisa. Esperança, por sua vez,
havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de se tornar invisível, de escutar conversas sem ser notada, de memorizar informações com precisão fotográfica. João, crescendo naquele ambiente, absorvia tudo como uma esponja, mas eu fazia questão de sussurrar verdades no ouvido dele sempre que possível. O plano que comecei a formar era ambicioso e perigoso. Não se tratava apenas de escapar, mas de destruir toda a rede. Eu sabia que havia pelo menos 8 famílias sendo mantidas em condições similares às nossas, espalhadas pela região. Sabia os nomes dos homens envolvidos, suas rotinas, seus medos, seus pontos fracos. Mais importante ainda, havia descoberto que um dos policiais da cidade, o delegado Marcondes, não estava sendo subornado. Na verdade, estava há meses investigando discretamente os desaparecimentos de mulheres e crianças na região. A oportunidade surgiu durante uma festa que Antônio organizou na nossa casa para comemorar os 2 anos de João. Pela primeira vez em quase uma década, nossa sala se encheu de gente. Os homens da rede, suas propriedades, como eles chamavam suas esposas, e filhas presas, e até algumas crianças que cresceram naquele sistema doentio. Foi devastador ver outras mulheres com marcas de correntes, outras crianças com olhares vazios, outras famílias destruídas pelo mesmo tipo de monstro que havia arruinado nossa vida. Mas também foi revelador. Durante a festa, enquanto os homens bebiam e se gabavam de suas conquistas, consegui trocar olhares e gestos discretos com as outras mulheres. Descobri que algumas ainda tinham parentes livres procurando por elas, que havia dinheiro escondido em alguns esconderijos, que existiam rotas de fuga já planejadas, mas nunca executadas por medo. Mais importante, descobri que eu não era a única que havia passado anos coletando informações. Outras mulheres também sabiam detalhes comprometedores sobre a rede. Durante aquela festa terrível, tomei a decisão mais perigosa da minha vida. Quando Antônio e os outros homens estavam completamente bêbados, fingi uma crise de choro e pedi para ir ao banheiro. Lá, escrevi uma carta detalhada em papel higiênico, usando carvão da lareira, contendo todos os nomes, endereços e informações que havia coletado durante anos. Escondi a carta no forro da blusa e, quando voltei para a sala, sussurrei para Rosa: "Hoje à noite, a gente muda nossa vida para sempre." O olhar que ela me devolveu confirmou que estava pronta para qualquer coisa. A madrugada de 15 de setembro de 1983 será para sempre gravada na minha memória como o momento em que deixamos de ser vítimas e nos tornamos sobreviventes. Antônio e seus comparsas haviam bebido tanto durante a festa que roncavam como porcos, no chiqueiro, espalhados pela sala como sacos de lixo. O cheiro de cachaça e vômito impregnava o ar e, pela primeira vez em 15 anos, eles não representavam uma ameaça imediata. Era nossa chance, talvez a única que teríamos. Rosa, com seus 18 anos e a sabedoria cruel de quem cresceu no inferno, assumiu a liderança da operação. Sua mão deformada, que sempre foi um símbolo de nossa impotência, tornou-se nossa vantagem. Ela havia aprendido a fazer coisas com a mão esquerda que a maioria das pessoas não consegue fazer nem com as 2 mãos. Enquanto eu segurava João, ainda bebê, ela conseguiu pegar as chaves do bolso de Antônio, destrancar nossa porta e libertar 2 outras famílias que estavam na casa para a festa. Esperança, agora com 16 anos, guiou as crianças menores em silêncio absoluto, usando a habilidade de invisibilidade que havia desenvolvido ao longo dos anos. Saímos da casa como fantasmas, fugindo do cemitério, carregando apenas o essencial: a carta com as informações da rede, alguns documentos que Antônio guardava em seu escritório e nossa determinação de nunca mais voltar àquele lugar. O céu estava claro, cheio de estrelas que eu não via há tanto tempo que havia esquecido como eram bonitas. Rosa segurava minha mão com força, Esperança carregava uma das crianças menores e João dormia no meu colo, alheio ao fato de que estava participando do momento mais importante de nossas vidas. Caminhamos pela estrada de terra durante 3 horas até chegar à delegacia da cidade.
O delegado Marcondes estava a plantão, como se o destino tivesse conspirado a nosso favor. Quando batemos na porta e ele viu nossa pequena procissão de mulheres machucadas e crianças traumatizadas, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia, disse ele, eu sabia que vocês existiam. Entregamos a carta, contamos tudo o que sabíamos, fornecemos cada detalhe que havia coletado durante anos de observação silenciosa. O que aconteceu nas semanas seguintes foi como assistir a um castelo de cartas desabando. Com nossas informações, a polícia conseguiu localizar e libertar todas as 8 famílias da rede. Antônio e seus comparsas foram presos em flagrante, e o que encontraram nas casas deles foi pior do que qualquer um podia imaginar. Porões equipados com instrumentos de tortura, documentos comprovando vendas de crianças e até mesmo filmes gravados dos abusos. A investigação revelou que a rede operava há mais de 20 anos e que centenas de mulheres e crianças haviam passado por esse sistema de horror. O julgamento se tornou o maior escândalo da história da região. Antônio foi condenado a 85 anos de prisão, assim como seus principais comparsas. 3 policiais corruptos foram demitidos e presos. Mais importante ainda, nossa história inspirou mudanças na legislação estadual sobre violência doméstica e proteção de vítimas. Rosa, Esperança e eu fomos chamadas para testemunhar no Congresso Estadual, e nossa experiência ajudou a criar protocolos de investigação que salvaram centenas de outras famílias. Reconstruir nossa vida não foi fácil. Rosa precisou de várias cirurgias para melhorar a funcionalidade de sua mão. E todas nós passamos anos em terapia para lidar com os traumas. Esperança, que havia ficado muda por tanto tempo, precisou reaprender a confiar em sua própria voz. João cresceu sabendo toda a verdade sobre sua origem e se tornou um defensor dos direitos das mulheres, trabalhando hoje como psicólogo especializado em traumas familiares. Eu mesma levei décadas para conseguir dormir uma noite inteira sem pesadelos, para conseguir entrar em elevadores ou cômodos pequenos sem sentir pânico, para conseguir confiar que uma porta trancada estava me protegendo e não me aprisionando. Mas aprendi que sobrevivência não é apenas continuar respirando. É reconstruir sua humanidade tijolo por tijolo. É transformar sua dor em força para ajudar outros. É provar para si mesma e para o mundo que não existe corrente forte o suficiente para quebrar um espírito determinado a ser livre. Hoje, aos 72 anos, dirijo uma organização que já ajudou mais de 500 famílias a escapar de situações de violência doméstica. Rosa é advogada especializada em direitos da mulher, Esperança é assistente social e João é pai de 3 filhas que crescem livres, fortes e corajosas. Nossa história de horror se transformou numa história de esperança, mas não porque esquecemos o que passamos, porque usamos nossa dor como combustível para impedir que outras pessoas passem pelo mesmo. Se você chegou até aqui nesta história, é porque tem um coração que se importa com o sofrimento alheio, e isso já faz de você parte da solução. Não subestime o poder de uma pessoa que se importa. Foi uma vizinha curiosa que salvou minha família lá no começo. Foi um delegado persistente que não desistiu de investigar. Foi nossa própria recusa em aceitar que aquilo era nosso destino, que mudou tudo. Se você conhece alguém que está passando por uma situação de violência, não hesite em oferecer ajuda. Às vezes, um simples "eu acredito em você" pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se você mesmo está numa situação parecida, saiba que existe luz no fim do túnel, mesmo quando ele parece infinito. Procure ajuda, confie em alguém, faça um plano, mas nunca, jamais, aceite que aquela é sua vida para sempre. Eu quero muito saber o que essa história despertou em você. Deixe nos comentários qual foi o momento que mais te marcou, ou conte para a nossa comunidade alguma experiência sua com superação de dificuldades. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar coragem. E, se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas para conscientizar e proteger outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir.
Juntos, somos mais fortes que qualquer corrente. Juntos, podemos transformar histórias de dor em pontes de esperança. E lembre-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce de novo. Obrigada por ter me ouvido, obrigada por se importar e até a próxima história que pode mudar uma vida, talvez a sua própria.